Bom dia, que a graça e a paz do Senhor esteja convosco, amém? Glória a Deus por mais essa manhã, glória a Deus pela minha vida, pela tua vida, glória a Deus pela nossa casa, pelo trabalho, glória a Deus por tudo que tem feito e por tudo que Ele ainda há de fazer. Ele é digno de toda adoração, de todo louvor. Esse Deus, Ele é fiel e justo, e sem Ele nós nos tornamos fracos, indefesos. Então que a gente possa entender que com Deus somos fortes e vencedores. Amém? Glória a Deus. Peço já que dê o seu like, compartilhe a mensagem, se inscreva no canal e seja abençoador de outras vidas. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Hoje nós vamos falar de uma mulher chamada Abigail. E na palavra do Senhor diz assim, lá em 1 Samuel 25, verso 2. Davi, Nabal e Abigail. Havia um homem em Maom que tinha as suas possessões no Carmelo. Este homem era muito rico, pois tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Chamavam-se o homem Nabal e sua mulher chamava-se Abigail. Era a mulher sensata e formosa. O homem, porém, era duro e maligno nas suas ações e era da casa de Caleb. Ouviu Davi no deserto que Nabal tosqueava suas ovelhas e enviou-lhes 10 mancebos ou 10 homens, dizendo-lhes, subi ao Carmelo, ide a Nabal e perguntai-lhes em seu nome como está. Assim lhe direis, paz seja contigo e com a tua casa e com tudo o que tens. Agora, pois, tenho ouvido que tens tosqueado. Ora, os pastores que tens acabam de estar conosco. Agravo nenhum lhes fizemos, nem lhes desapareceu coisa alguma por todo o tempo que estiveram no Carmelo. Vou ler até aqui. Abigail era uma mulher sábia, bonita, inteligente, era casada com um homem rico e rude, Nabal, e se torna esposa de Davi após a morte do primeiro marido. Então, quem foi Abigail? Abigail foi uma mulher, esposa de Nabal, homem rico, mas de temperamento muito duro, rude, insensato, que contrastava com o bom senso e a beleza dela. Mas como nós sabemos que tudo tem um tempo na nossa vida, tudo tem um tempo, e ela intervém habilmente para evitar que Davi massacre Nabal e seus homens por recusar ajuda, demonstrando grande diplomacia e conhecimento da verdade de Deus. O nome de Abigail significa meu pai é alegria e reflete a sua natureza pacífica e de sabedoria. E Abigail, mesmo sendo casada com esse homem que era duro, não tinha senso de paz nem de alegria, ela continuou. Sábia e bela, descrita, aqui na palavra, com qualidades que a distinguiram no relato da Bíblia, houve ali uma intervenção para salvar Nabal, Davi e Nabal. Davi e seus homens, em troca da proteção na região, pediram suprimentos a Nabal, mas foram grosseiramente recusados, porque ele não era uma pessoa que gostava de fazer o bem para o outro, ele não era uma pessoa agradável, ele só pensava em si próprio.
E para evitar o massacre, né, na sua casa e nos seus servos, Abigail ela preparou uma grande quantidade de alimentos e foi ao encontro de Davi, que se preparava para atacá-los. Então imagina, ele negou, mas a mulher foi sábia e ela providenciou ali tudo para que fosse evitado o ataque. Então, uma mulher sábia, ela edifica a tua casa, mesmo sabendo que ela pode estar causando um transtorno no relacionamento dela. E a Abigail, ela pediu perdão e com um discurso eloquente, né, e humilde, ela convenceu Davi a não derramar sangue. Ela também profetizou que ele seria um futuro rei. Olha isso. E passado o tempo, houve um casamento, né? O reconhecimento de Davi, ao saber que Abigail havia feito, Davi a reconheceu como uma mulher de sabedoria e do coração muito bom e elogiou. E Nabal, ele morreu após um encontro e Davi mandou chamar Abigail para se tornar sua esposa, como ela havia indicado. E passado o tempo, Abigail deu à luz a um filho, a Davi, e é lembrada como um exemplo de sabedoria, prudência e discernimento na Bíblia, né, nas Escrituras. Então a gente entende que ela foi um exemplo muito forte. Ela não concordou com os erros do marido, mas ela foi usada por Deus para impedir que Davi cometesse uma grande injustiça. E diante da sua atitude prudente, ela não demorou a ser honrada pelo Senhor. Então nós temos que entender que quando nós temos propósitos do Senhor, quando nós recebemos de Deus uma promessa, a gente não é vencido, a gente recebe do céu o que é de melhor. Então, que nada venha nos paralisar, que nada venha tirar de nós a sabedoria que o Senhor colocou. E que diante de todas as adversidades, diante da dureza dos corações, eu não vou me referir apenas à mulher, mas a mulher sábia, mas eu vou me referir a mulheres que também têm o coração duro e às vezes é o inverso. Aqui era o esposo que era duro, rígido, insensato, mas existem mulheres assim. E o Senhor está nos alertando a sermos sábias, a sermos prudentes, a sermos obedientes, a respeitar e com isso a realização do Senhor ela acontece no nosso lar. A realização do Senhor, a promessa dele, ela vem. Então o Senhor hoje ele promete para mim e para você que tudo tem um tempo, mas que diante desse tempo ele está trabalhando. Enquanto não acontece a promessa, ele está tratando o coração, ele está ensinando a ser humilde, ele está moldando o ser. Então receba essa mensagem como algo de transformação. Se você, mulher, não é como Abigail, que essa palavra venha te fortalecer. E que se o esposo ele era um homem, como este homem foi, que o toque espiritual de Deus ele venha sobre você, que você entenda que Deus ele tem o melhor e ele ama os humildes. Então, que os lares sejam restaurados, restituídos, renovados através dessa mensagem. Amém? Em nome de Jesus, aguarde o tempo e nesse tempo se deixe ser transformado pelo Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por essa mensagem. Eu te agradeço, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos deu de conhecer um pouquinho sobre Abigail, essa mulher
essa mulher que Deus salvou a sua família, né? O seu marido que era um homem ruim, mas como ela era sábia e a sua sabedoria ganhou o favor de Deus diante das orações, diante das profecias a qual ela fez. E então, em nome de Jesus, Pai, que nós possamos ser como esta mulher, que nós possamos receber do céu, Pai, o melhor. Em nome de Jesus, que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa renovar a nossa mente, restaurar nosso ser. Em nome de Jesus, que o Senhor possa entrar nos lares agora, Pai, e fazer essa mudança e essa transformação. Em nome de Jesus, Senhor amado, eu creio e confio que tudo aquilo que o Senhor prometeu dentro do tempo do Senhor, Pai, vai acontecer. Continue visitando os lares e abençoando, renovando e restaurando, dando sustento, ó Pai, para cada mulher, para cada homem, em nome de Jesus. Visita, Pai, os lares. Visita, Senhor, as famílias. Visita, Senhor, o interior de cada um. E continue, Senhor, abençoando e trabalhando em nosso meio. Senhor, guarda a minha vida, a vida da minha família, Pai. Visita agora os meus pais, guardando, dando livramentos, ó Pai, protegendo os meus irmãos. Sim, ó Deus, cunhados, sobrinhos, toda a minha família, os meus familiares. Visita os meus pastores neste momento, Pai, guarda a vida deles, dos meninos, sim, Senhor, e toda a família cristã, em nome de Jesus. E você que nos acompanha, que tem a tua religião e que confia nesse Deus de promessa, nesse Deus de transformação, nesse Deus de mudança, de renovo e de restauração. Eu creio em todas as promessas do Senhor para com a minha vida e eu creio que serão cumpridas. E da mesma forma, Senhor, abençoa e cumpre as promessas na vida dos teus filhos e das tuas filhas. Guarda cada um na concha das tuas mãos, papai, protegendo, Senhor, e dando livramentos. Em nome de Jesus eu creio. Eu creio, Pai, que o Senhor é o nosso protetor, o nosso guardião. E nesse momento eu oro, pedindo também que o Senhor visite as casas de recuperação, Pai. Que o Senhor visita, Senhor, os orfanatos, os asilos, as penitenciárias. Que o Senhor possa guardar, Senhor, os enfermos que encontram hospitalizados. Em nome de Jesus, que o Senhor possa entrar, Senhor, nesses hospitais e fazer a obra de cura, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa. Esta é a minha oração. Eu peço, Pai, e já te agradeço. Amém.